Dando continuidade, concedo o uso da tribuna livre ao policial rodoviário federal Leandro Carlos de Moura Campos, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, com a finalidade de prestar breve esclarecimento sobre a BR-262, os aspectos gerais e as boas práticas para um trânsito seguro pelo tempo de 10 minutos. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer, primeiramente, a excelentíssima senhora Sayuri pelo convite para fazermos uso da palavra de tema tão importante como a segurança viária aqui no nosso município, no trecho da nossa delegacia. Obrigado, vereadora. Gostaria também de cumprimentá-la e, em seu nome, estender os cumprimentos aos demais vereadores dessa Casa de Leis, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Antes de entrar no tema propriamente dito, queria dizer que para mim é uma satisfação profissional estar aqui, como chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, e também é de grande emoção pessoal, pois, embora seja nascido no Rio de Janeiro, eu me sinto treslagoense de coração. A minha família é daqui de Três Lagoas, e durante muito tempo, inclusive, a rua a qual essa sede está localizada, até me emociona falar isso, era nome do meu tataravô, senhor Manuel Pedro de Campos, que foi o primeiro advogado e o primeiro dono de cartório aqui nessa cidade. Pois bem, adentrando ao tema propriamente dito, a gente vai falar um pouco aí das boas práticas para um trânsito mais seguro, em especial na BR-262. Obrigado. Trouxe aqui, primeiramente, alguns dados básicos a respeito das mortes no trânsito, O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de vítimas de trânsito. São cerca de 22 mortes por cada 100 mil habitantes. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano de 2020 foram registradas 30.168 mortes decorrentes de acidentes de trânsito no Brasil. Os automóveis são responsáveis pela maior parte desses acidentes, em torno de 75,2%, mas o meio mais grave continuam sendo as motos, as motocicletas. 1 em cada 3 acidentes que envolvem motocicletas terminam em morte ou lesão grave. O trecho da BR-262, que pertence à delegacia da PRF em Três Lagoas, vai desde o quilômetro 319, em São Paulo, é a rotatória dos postos ali, do posto base, do posto Brasil Petro, até o quilômetro 235, já no município de Ribas do Rio Pardo. Então, são aproximadamente 238 quilômetros sob jurisdição da delegacia de Três Lagoas. O trecho é conhecido da maioria dos senhores, embora tenha melhorado muito nos últimos anos, foi criada a 3ª faixa, a sinalização melhorou consideravelmente, a gente ainda tem alguns trechos que demandam melhoras, Há alguns trechos ainda com buracos na via, alguns trechos sem acostamento, mas a gente vê, é perceptível a evolução do trecho propriamente dito. Então, nos vem a pergunta, se a pista está melhorando tanto, por que os acidentes continuam aumentando? E aí é onde a gente entra propriamente nas boas práticas. O fluxo de automóveis aumentou? Sim. Com a industrialização de Três Lagoas, que já vem de um período maior, a instalação de indústrias também em Água Clara, e agora, por último, a construção da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, o fluxo de veículos longos e também veículos automóveis e motos, enfim, aumentaram consideravelmente no trecho. Esses veículos escoam, muito da produção dessas indústrias é escoada através da BR-262. Então, a gente tem muitos paliteiros, como a gente costuma falar, esses tremiões que carregam toras de eucalipto, e também temos muitos veículos que transportam celulose. Esses veículos demandam uma atenção especial ao restante da população que faz o deslocamento na rodovia. Então, a gente precisa ter mais atenção na hora de fazer uma ultrapassagem,
não é um carro, né, que tem em torno de 4, 5 metros, são veículos que muitas vezes ultrapassam os 30, 35 metros de comprimento. Então a gente precisa ter atenção especial. Então, senhores, já que a rodovia vem melhorando, o que acontece então? Eu trouxe aqui algumas fotos de ocorrências do nosso trecho. Essas fotos foram tiradas no deslocamento das viaturas aqui de Três Lagoas até Ribas do Rio Pardo em diferentes datas. Então nós vemos veículos fazendo ultrapassagem em local inapropriado, uma faixa contínua. Aqui novamente, um outro veículo fazendo ultrapassagem em faixa contínua. Aqui nós temos aí uma tora, né, que se desprendeu de um veículo que transporta eucalipto e adentrou aí, por Deus, por sorte, o motorista não se machucou gravemente, foi mais o susto, né, ele teve leves escoriações ali no braço, mas olha o risco que esse motorista correu. Aqui a mesma situação, foi uma tora que se desprendeu e entrou pelo para-brisa do veículo. Isso aqui é um disco tacógrafo, para quem não conhece, né, retirado de um caminhão. Cada dia é retratado em um disco. Então, aqueles riscos que vocês veem ali é o tempo que o motorista ficou dirigindo durante um dia. Então, isso foi uma prisão que nós efetuamos aqui em Três Lagoas. Esse disco comprova que o motorista ficou dirigindo o caminhão funcionando por 24 horas ou mais. Ele não descansou. E junto da cabine nós identificamos esse remédio que é proibido aqui no Brasil, né, que os motoristas utilizam para permanecer acordados, né? Isso aí foi um veículo de caçambeiro, que estava trazendo ferro-gusa de Corumbá, ia levar para o interior de São Paulo. Isso aí são ocorrências cotidianas, senhores, do dia a dia a gente pega isso aí nas rodovias. E aqui um pneu careca, essa foto não é do nosso trecho, mas eu fiz questão de trazer porque isso é uma causa de muitos acidentes, né? Capotamento, saídas de pista, né? Pode estourar o veículo e trazer grande prejuízo. E ao trazer essas fotos para os senhores, o que eu gostaria de destacar? Boas práticas. Então, não é a condição da rodovia a causa da maior parte dos nossos acidentes. A causa da maior parte dos nossos acidentes somos nós mesmos. Somos nós que não acondicionamos corretamente a carga no veículo, somos nós que não nos atentamos para a manutenção em dia do veículo, somos nós que assumimos a responsabilidade ou irresponsabilidade de fazer uma ultrapassagem em um local indevido. Recomendações, então, para um trânsito mais seguro. Respeitem sempre a sinalização. Se a faixa é contínua, é porque o engenheiro de trânsito identificou que aquele local não é apropriado para se fazer a ultrapassagem. Ah, mas eu consigo ver. Você pode até conseguir ver, mas às vezes no meio desse 1 quilômetro, 1,5 km de visibilidade, tem uma interseção. E o veículo adentra a rodovia e você não sabe que ele está adentrando. Isso causa um acidente, causam acidentes. A placa de pare, aí não estou nem falando propriamente da rodovia, estou trazendo também para dentro do perímetro urbano. Respeite a placa de pare, respeite a sinalização de dê a preferência. A faixa contínua, como eu já disse, é para ser respeitada. Quando ela está pontilhada, significa que naquele momento eu posso fazer a ultrapassagem, se não tiver vindo, lógico, um veículo em direção contrária. Vamos respeitar os limites de velocidade. Aqui na BR-262 nós temos trechos que o limite é 80 km por hora e temos outros trechos onde o limite de velocidade é de 100 km por hora. Um engenheiro de trânsito, como eu já citei anteriormente, ele fez um estudo, ele se formou naquilo para definir que a condição da via nos permite aquela velocidade. Quando a gente faz palestra, e aproveitando o público aqui que nos assiste de casa também, quando a gente faz palestra para as escolas, para as crianças, a gente costuma falar, né? Ah, quando você vai no médico, você questiona o médico, aquele remédio que ele está te dando? Muitas vezes não, a criança vai, os pais foram lá no médico, né? Confia no estudo do médico.
Então, por que você desconfia do engenheiro de trânsito que estudou durante tanto tempo para falar que o limite da velocidade daquela via é 100 km por hora? Sabe, às vezes, eu tenho pressa para chegar no local, mas o que vai adiantar, eu sei que essa frase é clichê, mas o que vai adiantar eu ganhar 5 minutos se eu posso perder minha vida? Qual que seria a vantagem? Nenhuma. Aqui no nosso trecho, a gente tem muita ocorrência de animais na pista, né? Então, tudo isso influencia a velocidade. Se eu estou com a velocidade compatível e um animal adentra a rodovia, às vezes eu tenho o tempo hábil de fazer a frenagem e não colidir. Ou caso eu venha colidir, que seja uma colisão menos expressiva, né, que não cause grandes danos a mim. Vamos respeitar as passagens de pedestre. Uma coisa também que, além das passagens de pedestre, que a gente tem notado no perímetro urbano aqui de Três Lagoas, tem aumentado o caso de colisão em função do desrespeito de sinais de trânsito. Então, se o semáforo está fechado, aguarda. Aguarda que ele fique verde novamente. A gente tem muito contato com as outras forças aqui, né, com o pessoal da Polícia Militar, principalmente, que faz esse tipo de atendimento, e eles passam os dados para a gente também. É incrível como aumentou o desrespeito, o desrespeito aos semáforos. Parada e estacionamento proibido, né, às vezes ali a gente está para fazer uma conversão, então respeite isso realmente, dentre outras tantas coisas. Algumas atitudes positivas, né, que a gente pode tomar para que esse trânsito seja mais seguro. Não dirija e fume ao mesmo tempo, mantenha sempre atenção na via, com as 2 mãos no volante. Mesma coisa, fazer uso de celular. Tem uma campanha educativa da PRF, que você, ao tirar os olhos do celular por 3 segundos, dependendo da velocidade que você esteja na via, você desloca mais de 75 metros. Então, 3 segundos de desatenção, você transitou por 75 metros sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. E eu sei que é uma praxe. A gente sabe que hoje em dia todo mundo ali está dirigindo. Às vezes você pega até um motorista de aplicativo, também para dar um exemplo, a gente já fez palestra para eles também, o dedinho na tela ali do celular. É uma fração de segundo, mas que pode trazer um prejuízo muito grande. Atenção aos outros veículos, né, ciclistas e pedestres, e também, sempre que possível, anteveja. Anteveja a situação que você pode se envolver. Isso a gente sabe que é um pouco mais difícil e demanda uma consciência situacional muito grande. Mas, assim, se eu estou deslocando daqui para Campo Grande, na BR-262, eu tento sempre reparar, eu vou fazer uma ultrapassagem. Se essa ultrapassagem não der certo, o que eu posso fazer com o meu veículo? Eu tenho tempo de frenagem? Se eu voltar para o acostamento, eu vou ter acostamento? Alguns trechos a gente sabe que não tem. Então, às vezes, é melhor você retardar essa ultrapassagem para fazer essa ultrapassagem no momento mais oportuno. E promova a gentileza no trânsito, né? O dia a dia, o estresse, o caos nosso, né, do cotidiano, muitas vezes leva a gente a ficar nervoso por situações que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, poxa, se alguém der uma buzinada para você, respira fundo e segue a sua vida. Promova a gentileza. A gentileza gera um trânsito mais seguro. Atos que, já entrando aqui na parte final, tá, senhores? Eu sei que o nosso tempo aqui é curto para tratar de tema tão importante, mas já entrando aqui na parte final, atos que concorrem para acidentes de trânsito. E eu volto a destacar o fator humano, tá? Negligência, que seria uma falta de atenção. A imperícia é a ausência de experiência. Isso a gente tem visto bastante, e aí volto a destacar o nosso trecho aqui. Com o aumento de fluxo, muitos motoristas, empreendedores, deslocam de Três Lagoas para Ribas do Rio Pardo, por exemplo, mas anteriormente nunca tinham feito esse tipo de deslocamento, trabalhavam apenas dentro do município ou deslocamentos curtos, né? E aí, ao deslocar por 200, 230, 250 quilômetros, chega cansado e muitas vezes não tem a perícia necessária para fazer esse deslocamento, embora tenha a carteira, a habilitação, né? Então, assim, sempre que possível, leve um motorista mais experiente ou redobre a sua atenção, redobre o seu cuidado. E a imprudência, que é fazer o que não se deve mesmo sendo capacitado. E aqui é o nosso grande vilão aqui no trecho de Três Lagoas. Então, as pessoas têm conhecimento do veículo, têm conhecimento da estrada, mas assumem o risco de fazer uma ultrapassagem num local indevido
e aí vem a colidir, são colisões frontais, as últimas ocorrências relevantes aqui do nosso trecho. Historicamente, nós não tínhamos muitos acidentes, embora a rodovia não fosse tão boa, a rodovia melhorou e o número de acidentes aumentou em conjunto, né? Então, a imprudência aí é o vilão 01 das nossas estatísticas aqui no trecho da BR-262. E aí eu trago para vocês, aí é o relatório nosso, né, dados as causas mais comuns de acidente aqui no nosso trecho. Que seria a falta de educação, que é essa falta de respeito com o próximo. Ah, não, aqui me cabe, eu vou primeiro... Normalmente a gente até passa um vídeo, mas é um vídeo longo, de um caminhoneiro deslocando aqui no nosso trecho, ele tinha a câmera na tela, e aí estava vindo um caminhão fazendo uma ultrapassagem em local apropriado, porém ele não teve tempo hábil, ele foi impedito de terminar a ultrapassagem. E aí ele fala, não vou sair da frente não, não vou sair da frente não, você que vai ter que sair. E aí esse outro veículo que estava ultrapassando precisa jogar para o acostamento, vem a capotar, e durante o capotamento ele colide nesse caminhão que o rapaz estava filmando. Então, se ele fosse cuidadoso, se ele fosse educado no trânsito, e ao ver a situação, ele poderia ter colocado o pé no freio, tirado para o acostamento e evitado um acidente grave. Salvo engano, esse motorista, ele amputou a perna, né? Ele amputou a perna. Ultrapassagem em local proibido, velocidade incompatível com a via, falta do uso de segurança, em especial para as crianças, né? Às vezes a gente fala, não, é rapidinho, vou levar a criança no colo. A 40 km por hora você não segura a criança no seu colo. Invariavelmente você vai soltá-la do seu colo. Então não existe rapidinho, não existe pertinho, local de criança é na cadeirinha, no assento de elevação. A falta de atenção ao dirigir, né? Celular, bate-papo, ficar olhando para os lados, né? Animais na pista é bem significativo aqui no nosso trecho. E alcoolemia. Tem aumentado aí significativamente os casos envolvendo alcoolemia aqui no nosso trecho. Como está meu tempo, por gentileza? Por favor, mais 3 minutos para o senhor finalizar. Obrigado, presidente. Já chegando aqui ao final, então, eu queria trazer para vocês uma reflexão. Reflitam, senhores. Vocês tomam essas atitudes? Vocês têm esse cuidado para promover o trânsito mais seguro? Ou vocês agora, né, ou não só depois dessa palestra, mas também se questionam, poxa, talvez se eu fizesse diferente seria melhor. Eu gostaria realmente que vocês refletissem sobre isso. A PRF faz uma reflexão profunda. Dentre diversos programas de governo e programas institucionais que a gente tem, está a educação para o trânsito, né? Então, aqui nós temos dois colegas que me acompanham aqui hoje, que é o Franco e o Fagundes. Eles são os promotores da educação para o trânsito aqui em Três Lagoas. E eles fazem um projeto muito bacana aí nas escolas, que é o nosso futuro, né? Por isso que eu coloquei lá reflexão e futuro, para tentar já incutir nessas crianças o respeito à legislação, o respeito ao trânsito, as formas adequadas de se portar nas mais diversas situações. Então, senhores, reflitam também e sejam companheiros nossos aí na difusão desse trânsito mais seguro. Né? Como eu disse lá desde o início, a rodovia interfere, mas sem sombra de dúvida, mais de 80% dos acidentes envolvem o fator humano, fator que só depende de nós mesmos. Então, eu deixo aqui a vocês o meu obrigado. Coloco ali o e-mail e o telefone da delegacia à disposição dos senhores e finalizo aqui as minhas palavras, senhor presidente. Bom, policial Leandro, nós, todos os vereadores, agradecemos a sua participação, agradecemos o convite dado pela vereadora Sayuri. Realmente o tempo de 10 minutos é muito pouco, o policial usou 20 minutos e também não é o suficiente para tamanha importância da segurança no trânsito, da segurança da nossa BR-262, nesse trajeto Três Lagoas-Campo Grande, onde a gente vem tendo muitas perdas de muitas vidas de familiares e conhecidos. Então, nós agradecemos a vereadora Sayuri,